Boa tarde, você que nos acompanha na difusora Pai Eterno, por uma família melhor. Eu sou Henderson Souza. A gente está começando esse programa tão especial nas tardes aqui da difusora Pai Eterno. Eu já cumprimento você que nos acompanha pelas ondas da rádio AM 640 e também através do aplicativo da difusora, o aplicativo da Web Rádio Sagrada Família. Sempre nos acompanha aqui no programa Por uma Família Melhor e também no Santuário Basílica Sagrada Família. Você que queira participar do nosso programa, que vai ao ar todos os dias aqui na Difusora Pai Eterno, sempre de segunda a sábado, das 10 horas da noite, com a Santa Missa ao vivo e depois esse bate-papo sempre com um grupo e pessoas diferentes aqui da Basílica Sagrada Família. No domingo, esse horário aqui muito especial, que começa a 1 hora da tarde, aproximadamente, né? A gente sempre entra agora depois da Santa Missa da Catedral Metropolitana de Goiânia. Então, acompanha a gente vai até 3 horas da tarde, esse primeiro momento agora com a Elton, com o Fernando, e depois com o programa Cristão Saudável, que é aqui direto também da Basílica Sagrada Família. Eu já cumprimento aqui nessa tarde de domingo na Difusora Pai Eterno, o Fernando e também o Aelton. Boa tarde. Boa tarde, Henderson. Boa tarde aos ouvintes da Difusora Pai Eterno. Boa tarde, Henderson. Graça e paz de Deus esteja no seu coração. Boa tarde a você, caro ouvinte da Difusora Pai Eterno. Que Deus abençoe e ilumine muito a sua vida. E hoje, qual que vai ser o nosso tema? O que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre o tema do nosso programa de hoje, para você que está nos ouvindo, é sobre as escolhas, né? As nossas escolhas, quais são os resultados que elas provocam na nossa vida, né? Então nós estaremos abordando esses assuntos no nosso programa de hoje, Por uma Família Melhor. E essas escolhas são tão importantes numa vida cristã, né? Principalmente desde o início da nossa vida dentro da igreja, e muda completamente. Já você que queira saber um pouco como escolher certo, como estar no caminho de Deus, participe do programa de hoje. Eu, Ailton, falando um pouco dessas escolhas, eu entrei na igreja, assim, mais focado na igreja, quando eu estava na minha faculdade de agronomia. E lá eu estudava bastante, não tinha tempo, namorava também. Depois eu fui para a vida religiosa, mas eu namorava e tinha aquela correria, e meu irmão sempre me chamava para ir ser acólito da igreja, né? Quem não sabe o que é acólito é um coroinha mais desenvolvido ali, que cuida da Sim. celebração. Então ele sempre pedia para mim ser acólito da igreja e ajudar, e eu sempre falava, não, tô na correria do dia a dia. Ele falou assim, vem uma vez por mês. E aí, com pouco, ele me convenceu. E eu fiz a escolha de ajudar na missa e me tornei um amante aí da liturgia. E hoje, depois de cursar filosofia, teologia, hoje eu estou aqui evangelizando com a graça de Deus. Então, pequenas escolhas, como uma missa por mês, mudou toda a minha vida e fez o meu processo de evangelização e aproximar-se mais de Cristo, né, e estar aqui hoje. Então, as pequenas escolhas que nós fazemos faz parte, né, dessa vivência cristã, de estar mais próximo de Cristo. Eu quis testemunhar aqui antes da gente começar oficialmente o programa, porque é algo que tocou meu coração e é algo que eu acho que tem muito a ver com esse tema, Sim, sim. principalmente, sim, principalmente quando a gente procura sempre o Senhor nas pequenas coisas. Tô indo ali para o meu trabalho, eu vou rezar uma Ave Maria, eu ponho uma música ali que me leva à oração, que me leva mais para próximo de Deus, e todas essas pequenas escolhas fazem a nossa vida ser diferente, né? É algo importante. Você fez aquilo que eu tava, durante a sua fala, eu estava aqui pensando, né, naquilo que Jesus disse para Marta, quando Marta vai ali falar para Jesus, Senhor, tu não te importa que Maria vem me ajudar? Ele diz essa frase, né? Maria escolheu a melhor parte, né? Isso que você fez na sua vida foi escolher a melhor parte. Pequena, com certeza, a pequena e grande coisa ao mesmo tempo, que é a escolha, a opção por Deus, né? Então você escolheu a melhor parte. Isso é muito bom. E é isso que nós precisamos, e é isso que a gente vai falar hoje também no nosso programa, da importância da escolha de Deus mesmo. Deus está presente na nossa vida, né? Esse
nosso objetivo aqui nesse programa Por uma Família Melhor. Isso mesmo. Então, antes da gente continuar o tema, vou chamar só a vinheta, porque nosso programa só tá começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Boa tarde, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, ao vivo também pela Web Rádio. Mandar um abraço muito especial para você mesmo que nos acompanha na Rádio Difusora Pai Eterno, AM 640. Mandar um abraço muito especial também para Caísa Portalupe, que está lá nos estúdios da Difusora Pai Eterno. Mandar um abraço também para o irmão Diego, que sempre acompanha o programa Por uma Família Melhor. Então, um abraço muito especial para toda a equipe, né, da Difusora, que eu tenho um imenso amizade, um imenso aconchego, né? Ali naquela, não é apenas uma rádio, mas é um lugar que eu sei que eu tenho amigos e sei sempre que eles estão orando e próximos da gente. Então eu agradeço muito também você que manda as mensagens para nós nas redes sociais, no @Basílica da Sagrada Família, sempre estou em oração. Essa semana, Ailton, Fernando, eu recebi muitas mesmo mensagens de pessoas de outros países, né? De Maravilha. pessoas que nos acompanham da Argentina, da Bolívia, né? Pessoas até da Europa que acompanham o programa Por uma Família Melhor, que acompanham a Basílica Sagrada Família, pedindo orações, intenções. Então eu agradeço muito aos nossos irmãos aqui da América Latina, né, que acompanham aqui a Basílica Sagrada Família. Hoje nosso tema é um tema muito carinhoso, um tema muito importante, que é um pouco das escolhas, né, que a gente faz durante a nossa vida cristã. Com certeza, né, Ailton? Vem muito ao encontro, porque a gente vive um período de escolhas, né? As eleições já praticamente terminaram, mas a gente vive esse momento de escolher, e as nossas escolhas, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Não tem o que fazer, né? Então, a importância de sempre colocar Deus na frente, né, Ailton? Sempre colocar, você que nos escuta aí, nos ouve, né? Sempre colocar Deus na frente de tudo, né? Mas então uma grande falha de a gente confiar muito nas pessoas, para muitas das pessoas, né? Eleger os salvadores da pátria. E quem realmente resolve as coisas realmente é Deus, né, Ailton? Isso é verdade, Fernando. Eu gosto sempre daquela passagem bíblica onde Jesus mesmo fala em João capítulo 15, no versículo 5 a 7. É importante de nós termos Deus sempre conosco diante das decisões que precisamos tomar, onde Jesus mesmo fala: sem mim nada podeis fazer, né? Quando Deus está no controle de tudo, e assim também, Fernando e Henderson, os grandes homens da palavra de Deus, se você for observar, desde Abraão, Jacó, a palavra de Deus nos ensina, todos esses homens, diante de qualquer decisão de suas vidas, sempre consultava a Deus. Deus em primeiro lugar, né? Vai tomar uma decisão, pergunta para Deus, consulta para Deus, que Ele vai te responder. Ora, como é que Deus vai me responder? Ele vai mandar sinais.
ora por meio de uma pessoa, ora até mesmo no seu coração mesmo, Deus fala com você, né? Só que a gente precisa estar atento a essas coisas. Às vezes tem sinais tão claros diante dos nossos olhos, às vezes tem pessoas falando conosco, que são bocas de Deus falando conosco, mas nós continuamos insistindo naquela nossa escolha, sabendo que não vai dar certo, né? Isso, nós encontramos isso durante o dia a dia. Como esse programa ele é um programa para família, que a gente fala muito de família, né? De casamento, a gente fala de trabalho, tudo isso toda essa área que envolve a família, né? As escolhas na igreja, por exemplo, eu encontro muitas pessoas com dificuldade diante das escolhas de um bom esposo, de uma boa esposa. Você precisa orar. E quando eu falo, gente, tem que orar. As pessoas, mas como assim, né? Tem que orar. Porque até no fato de casamento é uma escolha pro resto da vida. Você precisa saber escolher seu esposo e tem que ser criterioso mesmo. Não é com qualquer um, né? Qualquer pessoa, né? Você tem que saber escolher. Então eu vejo muitas pessoas envolvidas num relacionamento que você já está vendo que não está dando fruto, está escolhendo mal. Então nós temos ali em volta vários acontecimentos falando para a pessoa que não vai dar certo, está dando errado, mas ela continua ali, depois casa, se frustra e diz, oh meu Deus, por que isso? Não, Deus não é culpado das nossas escolhas, porque nós escolhemos errado. Às vezes o nosso pai e nossa mãe estão nos orientando, não vai dar certo. Às vezes um colega está orientando, não vai dar certo, né? E aí nós vamos. Então essas escolhas é importante, como você falou mesmo. Com Deus em nossa vida, não falo assim, nós vamos saber escolher, nós não vamos errar tanto, né? Deus vai mostrar para nós, mas a gente precisa ter Deus de verdade no nosso coração, não superficialmente. Amém. E a importância de sempre colocar Deus, né? Eu trouxe aqui a Ailton hoje, a Ailton Henderson, no livro do profeta Daniel. Um rei que colocou Deus, aqui Deus na frente de tudo, e um outro que não colocou. Lá no livro de Daniel, capítulo 4 e capítulo 5. É um pouco longas as leituras aqui, mas vai ser muito importante a gente partilhar essa palavra. No capítulo 4, vai falar do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou vários profetas, os magos, então profetas do reino, para interpretar esse sonho. Até que falaram para ele que Daniel era um homem inspirado por Deus e que realmente saberia explicar esse sonho. Então foi chamado, eu estou resumindo aqui bastante, né? Então o rei mandou chamar Daniel. E lá no versículo 7 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: tais eram as visões do meu espírito. Quando meu leito, eu via no meio da região uma árvore de alto porte. Essa árvore cresceu, era vigorosa. O cimo tocava o céu. Era avistada até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seus abundantes frutos forneciam a todos o que comer. A sua sombra obrigava os animais terrestres. Nos seus anos permaneciam os pássaros do céu. Toda criatura tirava dela seu sustento. As visões do meu espírito, quando meu leito, vi também um santo vigilante, que descia do céu. Começou a gritar com voz possante: derrubai a árvore. Desgalai, fazer cair as folhas e dispersar seus frutos, que os animais fujam debaixo dela, que os pássaros abandonem seus anos. Entretanto, deixai permanecer a terra o tronco e as raízes, mas atados por correntes, de ferro e de bronze. Que seja molhado pelo orvalho do céu e seu quinhão de erva com os animais terrestres. Que se mude o seu espírito em que um lugar de um espírito humano que lhe seja dado um espírito animal. 7 tempos passem sobre ele. Essa sentença é um decreto dos vigilantes. Essa resolução é a árvore dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe é apraz, e pode a ela elevar o mais abjeto dos mortais. Eis que o sonho que tive, eu, Nabucodonosor, portanto tu, Daniel, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de fazê-lo. Tu podes, porque em ti habita o espírito dos deuses santos. Então Daniel permaneceu alguns instantes perdido no tumulto. No versículo 16 já. Perdido no tumulto de seus pensamentos. O rei prosseguiu: Daniel, esse sonho, sua significação não pode perturbar-te. Meu sonho, replicou Daniel, posso o sonho ser para teus inimigos e tua insignificação para os teus adversários. Aí Daniel vai falar o significado do sonho. A árvore que viste crescer e torna-se bela,
cujo cimo tocava o céu, era avistada pelos confins da terra. Essa árvore de bela folhagem e frutos abundantes, que todos davam a comer, sob a qual viviam os animais terrestres, e cujos ramos abrigavam os pássaros do céu. Essa árvore és tu, Senhor, que te tornaste grande e poderoso, cuja altura crescente atingiu os astros, cuja dominação estende-se até os confins da terra. Por outro lado, o rei viu um santo vigilante descer do céu e exclamar: derrubai a árvore. Desgalhai, mas deixai na terra o tronco, e as raízes, se bem que atadas por correntes de ferro e de bronze no meio da erva do campo. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais terrestres. Que 7 tempos haja passado sobre ti, sobre ele. Eis que isso significa. Trata-se aí, ó rei, do decreto do Altíssimo, concernente ao rei, meu senhor. Eles te expulsarão de entre os homens para te fazer habitar com os animais do campo. Pastará ervas como os bois, serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana, a qual confere quem lhe apraz. Se foi ordenado, deixa intactos o tronco de árvore das suas raízes, e que a tua realeza te será restituída logo que reconheces a soberania do céu. Queres então reacertar meu conselho, resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para os infelizes. Talvez com isso haja prolongamento de sua prosperidade. Tudo isso aconteceu a Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei, passeando nos terraços do Palácio Real, fazia uma reflexão. Eis aí a verdadeira grande Babilônia, que construí para fazer dela uma mansão real por meu poder soberano, e para servir à glória da minha majestade. Falava ainda quando uma voz baixa desceu do céu. Anunciam-te, rei Nabucodonosor, que teu reino foi arrebatado. Vão expulsar-te dentre os homens para te fazer viver entre os animais do campo. Pastará ervas com os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre a realeza humana, que confere a que lhe apraz. No mesmo momento, o oráculo pronunciado sobre Nabucodonosor cumpriu-se, e ele foi expulso dentre os homens, e passou ervas como bois, seu corpo molhado pelo orvalho no céu. Seu pelo cresceu como penas de águia, suas unhas como unhas de pássaro. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. A razão voltou-me e bendisse ao Altíssimo. Louvei e glorificar aquele que vive eternamente, cuja dominação é perpétua, cujo reino subsiste de idade em idade. Aí lá mais para frente, nesse mesmo instante a razão me foi restituída com o brilho da minha realeza. Minha majestade e meu esplendor, meus conselheiros, meus nobres vieram procurar-me. Fui reintegrado à frente do meu reino, e meu poder achou-se aumentado. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Palavra do Senhor. Então, Graças a Deus. Isso aqui é o rei que, mesmo sendo rei poderoso, reconhecendo a soberania do céu, né, Elton? Sim, sim. Olha, eu tenho tentado ensinar bastante isso para as pessoas aqui na igreja, né? Na minha vida mesmo. Quando a gente escolhe a Deus, tem Deus como centro da nossa vida, eu falo sempre, não há porta que esteja fechada que não se abra. E abre. Lógico que você precisa ser uma pessoa de oração, não só escolher a Deus superficialmente, mas ter Deus no seu coração. Sabe, muitas pessoas, eu tenho tentado explicar isso para muita gente, porque assim, é algo que a gente experimenta na nossa vida. Como o Henderson começou hoje o programa falando da escolha dele, da opção dele por Deus, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu vejo muitas famílias hoje fracassando, casamento destruindo. Até agora, quando eu estava vindo de casa, Fernando foi me buscar em casa, parei no carro ali, e de repente me veio uma moção assim no meu coração, onde o Senhor falou ao meu coração o seguinte: quando a gente não tem Deus na nossa vida, quando a gente não escolhe Deus como o Senhor e Salvador da nossa vida, é a mesma coisa de uma comida sem sal. É uma comida que você já comeu uma comida sem sal? A comida não tem sabor, né? Comida sem sal não tem sabor. Então Deus, ele é o sabor, ele é o tempero da nossa vida, ele é o tempero da nossa casa, da nossa família. E eu tenho tentado, esforçado para mostrar isso para as pessoas, como nós vimos agora na passagem bíblica do rei Nabucodonosor, que por um determinado tempo do seu orgulho, ele se achava tão grandioso, poderoso,
né? Deus mostrou para ele que Deus é poderoso, né? Às vezes acontece com a gente também, né? Às vezes nós queremos ser mais que Deus. Se ele queria ser mais que Deus, então veio a queda dele, mas ao mesmo tempo o Senhor exaltou, e o que o Senhor deu para aquele homem, depois que ele reconheceu isso e optou por Deus, a vida dele o reinado dele foi muito maior do que o primeiro reinado. Então, assim, na vida da gente também é da mesma forma. Eu vejo muitas pessoas sofrendo devido às escolhas erradas que estão fazendo, não é? Primeiro, escolhe Deus. Tenha Deus na sua vida, tenha Deus na sua casa, tenha Deus na sua família. Com Deus na nossa frente, as portas se abrem, as coisas dão certo, tudo vai dar certo. Casamento sem Deus é a mesma coisa de comida sem sal. Não tem sabor. Com certeza. E a gente fala essa questão, às vezes, a gente falou no bloco anterior, né, Elton? Às vezes a gente coloca muita confiança nas pessoas, né? E não confia em Deus, né? E às vezes a gente fala que confia, mas confia desconfiando, né? Às vezes a gente confia né? Tá falando tanto de política ultimamente, né? Eleições aqui, eleições fora, enfim. Já tá aquela briga danada, né? Que é uma bobagem se for ver. Mas enfim, e a gente confia tanto num homem, né? Numa pessoa, ou em algumas pessoas, e não confia realmente em Deus, né? Fala, Às o vezes, mundo tá acabando, não sei o quê. E a gente tem nossas estátuas sim. de madeira em casa, né, Elton? Que é Sim. essas coisas, né? Confia muito na ideologia, confia muito no político, confia muito no patrão, sei lá, confia no dinheiro, né? E acaba que Nabucodonosor, um grande rei, foi destituído, né, Elton? Aí confiou em Deus, bateu o joelho no chão, reconheceu a grandeza do céu e voltou mais poderoso. O que nós percebemos, o que eu percebo muito hoje em dia, é que falta muita, dentro da própria igreja, com as pessoas, que eu trabalho todos os dias com oração, a gente percebe a falta de fé é muito grande, porque é muito fácil a gente acreditar naquilo que os nossos olhos contemplam, né? Aquilo que os nossos olhos veem, nós achamos mais fácil do que acreditar em algo que você não vê, né? Como Deus, né? Você não vê Deus assim, você não vai vê-lo, mas você crê, né? Isso é fé. Então a gente percebe muito isso. Hoje eu estou percebendo muito no dia a dia uma falta de fé imensa no coração, de acreditar que Deus é capaz de mudar, que Deus é capaz de transformar. Nós precisamos compreender que o meu tempo é bem diferente do tempo de Deus, não é o mesmo tempo de Deus. Nós precisamos aprender também a esperar em Deus, que a maioria, nós queremos as coisas tudo rápido, né? Nós estamos vivendo essa era, dessa sociedade do instantâneo, né? Tudo é rápido, ligeiro, tudo é apressado, e com Deus não é assim. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, existe um tempo para cada coisa, né? Tempo para plantar, tempo para colher. E se você olhar bem na natureza, é assim, existe um tempo. Você lança a semente na terra aqui, há um tempo para ela crescer e para ela dar fruto. Então, essa ligeireza, até nas orações que você vai fazer, você está orando. Até eu falo com você que começou a orar, talvez seu casamento não está bem, sua família não está bem, você estava orando e você desistiu. Retome a sua oração. Entrega nos comandos de Deus a sua vida, a sua família. É lógico, aqui eu falo uma coisa importante. A parte de Deus ele vai fazer, mas existem coisas que nós precisamos fazer, que eu e você, que compete a nós. Aquilo que compete a nós fazermos, por exemplo, para o nosso casamento dar certo, para a nossa família ir bem, também depende de nós. Agora, o impossível, deixa com Deus que Deus faz. Que às vezes nós queremos colocar tudo nas costas de Deus e não queremos fazer nada, nós queremos somente orar. Essa semana eu dizia para uma pessoa que eu estava atendendo em oração, eu dizia para ela, olha, a palavra oração ela tem dois significados, né? Você junta ali e forma a oração, orar mais ação. A gente tem falado muito isso aqui nesse programa. Então, tem a parte de orar, mas a ação sua, né? O que você pode fazer para um casamento ser melhor? O que você pode fazer para sua família ser melhor? O que está na sua condição de fazer? Tem coisas que nós podemos fazer, não é, Fernando? Está nas nossas mãos. Não podemos colocar tudo nas mãos de Deus. Não, tem coisa que é nossa parte, compete a nós. O inverso acontece também, né, Elton? Às vezes as pessoas, assim, ela quer fazer até o papel de Deus, né? Não confia,
traz aquele fardo inteiro, quer fazer tudo, acha que tudo depende dele, acha que é autossuficiente, tem muito isso também, né? Então, a gente tem que ter realmente essa comunhão mesmo com Deus, né? Fazer a nossa parte e deixar com o impossível com ele. Isso aí a parte dele sempre vai fazer, né? Vai, Com sim. toda certeza. E você Vai, falando sim. de casamento, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Principalmente casamento, né? As pessoas não tomam as decisões muito erradas, equivocadas. Às vezes até a pessoa certa, mas na hora errada. Na hora errada que eu digo no sentido assim, aquela pressa para casar, né, Elton? Não vive O tempo, o né? tempo, né? O tempo. Todo mundo está passando dificuldade, né? A gente passa aí, vê que e as pessoas reclamam. E às vezes é difícil mesmo você passar pelo temporal, mas é igual a vida, né? Tudo tem um tempo. Se você tem um tempo da chuva e tem um tempo do verão, né? Se você. O tempo da chuva é importante, é o tempo ruim, né? Eu adoro, né? Mas muitas pessoas falam assim, o tempo ruim, né? Mas o tempo das chuvas, né? É necessário para Sim. a lavoura, para as plantas, para a nossa vida, né? Para a nossa manutenção da nossa vida, né? E o tempo da seca também, né? São os tempos das coisas, o tempo da bonança, né? O tempo da colheita. Então, só que sem a chuva, sem a tempestade, a gente nunca não amadurece também, né? Não acontece as coisas. Então, a vida também é assim, né, Elton? A gente Sim. tem que tentar encarar isso com um pouco mais de maturidade, né? Espiritual, né? Eu tô passando a fase assim, cadê Deus? Não, Deus tá te regando, né? Ele tá te molhando, tá te preparando para a colheita, né? Vai vir coisa boa. Tem que confiar nisso, né? Todo mundo passa, todo mundo. Não tem esse vivente na Terra que não passa por isso, né, Elton? Isso aí é com filho, é com esposa. A nossa vida é o meu filho, né? O meu filho, às vezes ele fica assim, nossa, pai, você tá preocupado, né? Tá preocupado? Eu falo, não, filho, a vida, ele vendo o Tyson lá treinar todo dia, eu falei, filha, a vida é igual uma luta de boxe, né? Então, hora você apanha, hora você vai, hora você ganha e assim, né? Então, Aham. tudo tem hora, né, Elton? Tudo tem Tudo hora, tem hora, Fernando. com certeza. E uma das coisas mais importantes, daqui a pouco, Henderson aqui é o diretor e ao mesmo tempo apresentador, é uma benção. Esse menino é cheio de talento, né? Né, Henderson? Henderson também está junto com a gente aqui no programa. Só eu estou falando, né, Henderson? Mas uma das coisas que eu percebo, Henderson e Fernando, é que a gente vê muito hoje, nesse tempo, casamento acabando por coisas pequenas. E casa hoje, larga amanhã, casa hoje, larga daqui a um mês, casa hoje, larga daqui a um ano. Eu fui analisando as coisas, fui pensando. As pessoas entram num relacionamento totalmente ferida, né? Tem história de vida, nós entramos no casamento com as histórias de vida, de família, feridas que não foram curadas. Por isso que é importante que a gente tem falado, que o Fernando falou, de ter Deus. Né? Quando a gente tem Deus na nossa vida, Deus começa a curar essas feridas dentro do nosso coração. Seria muito bom se todo mundo, antes de casar, tomasse a decisão para casar, passasse para aquela etapa de profunda cura interior, né? Deixar Deus curar as suas feridas. Por que hoje o casamento acaba facilmente? Porque o marido já entra carente, procurando na esposa suprir as suas necessidades. Então ali há uma cobrança em cima da esposa, a cobrança do esposo na esposa, ora a esposa, a cobrança em cima do marido, porque ambas as partes querem que um supra a necessidade do outro e nenhum consegue e vai se desgastando e vai chegando o tempo que a melhor solução, vamos separar. O amor acabou. Não é que o amor acabou, é que vocês se cansaram. Entendeu? Então, assim, é importante ter Deus na nossa vida, como eu falei. Deus, ele é o tempero do casamento. Quando a pessoa tem Deus, ela consegue compreender e entender que amor é doação, que amor é renúncia, que amor é sacrifício. Não é como o amor das novelas, que isso que se prega na novela, que você assiste por aí, é só ilusão. Amor é diferente. Você quer olhar? Amor é aquilo lá na cruz. Aquilo que Jesus passou. Isso é doação. Então hoje, por isso nós vivemos hoje uma realidade, todo mundo casa hoje, larga amanhã, casa hoje. Cara que já está na quarta mulher, a mulher que está no terceiro marido, e não se resolve, porque o problema é interior. E nós precisamos deixar Deus curar o nosso coração. Por isso é importante termos Deus na nossa vida. Escolher Deus em primeiro lugar. Isso, Deus tem que sempre estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque Ele veio para nos amar. E eu falo muito aqui no programa que Ele deixa somente uma missão para a gente. Ele resume tudo, né? Tudo Ele resume em uma,
que eu acho que uma santa maravilhosa também, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, resume também pra gente, que é o amor, né? Então, amando o próximo, amando a nossa família, amando o outro, que também é Deus, nós estamos cumprindo a principal missão que Deus deixou pra gente, que é amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E é engraçado falar porque Ele nos amou e Ele também sofreu, Ele também teve dificuldade. Ele foi na cruz, Ele apanhou muito, Ele foi crucificado, né? Então amar a Cristo não é fácil. Nós também vamos ter as nossas cruzes, mas nem por isso a gente tem que ser um cristão triste, um cristão borocochô, né, ali no canto. Alguns falam assim, aquele triste ali. Nós temos que levar a alegria, porque Cristo ele também foi alegre e ele tem a esperança na ressurreição, porque é através da ressurreição que ele vai nos engrandecer e vai nos levar até a glória eterna. E nós, como cristãos católicos, nós acreditamos fielmente na promessa de Cristo. Eu vou chamar um intervalo agora com um quadro novo que a gente vai passar aqui, produzido pela produtora Stone, que é algumas pílulas de fé, né? E essa primeira pílula vai ser, quem vai falar é o Tony Alisson, e ele vai falar um pouco sobre ressurreição. Morte, do latim mors, quer dizer perca, fim das atividades biológicas, falta de vida. Ressurreição, do latim resurreto, quer dizer levantar, erguer-se. Na palavra de Deus, em João capítulo 11, a Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus. Nessa passagem temos o menor versículo da Bíblia, que é uma frase: Jesus chorou. Chorou diante da morte, diante da enfermidade, não sabemos. Mas Jesus mostra que é um Deus que tem sentimento, que é um Deus que cura, que principalmente é um Deus que ressuscita. Jesus era amigo de Lázaro, era amigo da família de Lázaro. E quando Jesus chega nesse local, em um velório, onde estavam todos tristes, ele pediu uma ação daqueles que estavam ali velando um morto. Ele disse: tirem a pedra, tirem a pedra. Essa palavra, essa ordem de Jesus fez acontecer um reboliço naquele lugar. Foram até Jesus e disseram: Jesus, já fede, já está um mau cheiro. E Jesus diz: tirem a pedra. Jesus é sempre a esperança. E o mais interessante é que chegaram para Jesus para cobrar dele por que ele não tinha chegado antes. Jesus não chega atrasado. O tempo de Jesus é sempre o tempo certo. Pode não ser o tempo certo para mim, pode não ser o tempo certo para você, mas é o tempo certo, porque Jesus nunca falha, Jesus nunca erra. Meu irmão, minha irmã, será que você está vivendo uma morte espiritual na sua vida? É dessa morte que eu quero falar hoje. Não uma morte física, como Lázaro viveu, mas uma morte espiritual. Talvez uma morte da sua fé, talvez morte de esperança, talvez morte de alegria, talvez uma morte que você nem sabe que está vivendo, mas que está tirando toda a sua paz, que está matando você inteiro. Uma morte aqui de dentro, mas que está te consumindo por completo. Eu quero dizer para você, em João 11, Jesus provou que pode vencer a morte.
Eu olho para você e digo, não importa a morte que você está vivendo, Jesus hoje pode vencê-la, como venceu com Lázaro. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. O milagre aconteceu porque Deus sempre ouve Jesus, porque Jesus é o Filho do Pai. E eu digo para você, querido, Jesus está do seu lado, Ele luta a sua luta. E se você está vivendo uma morte hoje, eu tenho uma boa nova. Jesus quer te ressuscitar, como fez com Lázaro. A morte espiritual nos tira alegria. A morte espiritual nos tira o gosto de viver. Quantas pessoas estão vivendo uma morte também na família? Uma morte de sentimentos, com o coração de pedra, uma morte para a vida. E por isso estão como que mortos-vivos. As pessoas respiram, o coração bate, elas caminham, elas se relacionam, mas estão mortas. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus pode te ressuscitar. E é o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio, que quer nos dar uma unção de ressurreição. Hoje, você pode passar da morte espiritual para a vida com Deus. Você pode passar de um osso ressequido para um soldado de Cristo. Basta você querer. Basta se abrir ao sopro de vida que o Espírito Santo quer trazer sobre você. Aconteceu isso comigo. Pode acontecer com você. Para Deus não existe elite. Todo mundo tem solução. Não existe caso perdido para o Senhor. Como Ele tirou Lázaro da morte, Ele vai tirar você de toda morte espiritual no dia de hoje. Basta você se abrir. Basta você desejar. Senhor, sopra sobre mim o teu poder. Espírito Santo, libera sobre mim o sopro da vida. Vem me ressuscitar. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Faz comigo hoje. Ressuscita-me. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Faz comigo hoje. Ressuscita-me, Senhor. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Faz comigo hoje. Ressuscita-me. Boa tarde, você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno também, na Web Rádio Sagrada Família. Nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, nessa tarde aqui na Difusora Pai Eterno, tão especial. Eu sou Henderson Souza, estou aqui todos os dias com você, sempre de segunda a sábado, das 10 horas da noite, com a Santa Missa, e depois o programa Por uma Família Melhor vem trazer muita fé, muita música, muito bate-papo especial
para sempre engrandecer você e a sua família. Você que queira participar do nosso programa, deixar seu pedido de oração, a sua pergunta para os diversos temas e para os diversos grupos que nós temos aqui no Santuário Basílica, é só entrar nas nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família. E lá você deixa o seu pedido de oração, a sua intenção no Instagram, Facebook e também YouTube. Você que está nas ondas da rádio AM 640 pode ligar aqui no santuário. Eu estou organizando, logo nós teremos um WhatsApp novamente para você poder mandar sua mensagem direto aqui para a Web Rádio. Mas você que está na fazenda e nos escuta através do aplicativo, que não tem condições de abrir as redes sociais, pode ligar aqui no santuário e deixar seu pedido de oração e a sua intenção. Prefixo 62, porque nós estamos na região metropolitana de Goiânia, 3942 4267. Anota aí. 3942 4267. Esse número você pode falar na secretaria e deixar seu pedido de oração, a sua intenção, porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. E nós somos um santuário que adora Jesus 24 horas. Um santuário de adoração perpétua, um santuário que nunca fecha. O Santuário Basílica Sagrada Família, qualquer hora que você chegar aqui no santuário, na Vila Canaã, ele vai estar aberto, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, para te acolher e acolher a sua intenção, o seu pedido de oração. Você que não pode estar vindo, nós também estamos 24 horas ao vivo através do YouTube com a adoração perpétua e também as diversas celebrações que nós temos transmitidas para o Instagram, Facebook, YouTube. Então, tudo para você ficar sintonizado e ligado no amor de Deus e unido à Sagrada Família. Então, sempre fique conosco. Hoje nós estamos aqui na primeira hora com a Elton, com o Fernando, com um tema falando um pouco sobre as escolhas, né? O poder das escolhas e o poder de a vantagem, o grande diferencial de pôr Deus na frente de tudo, né? No bloco anterior a gente falou de Nabucodonosor, que reconheceu o poder do céu sobre a vida dele, sobre a terra, sobre a criação. E agora a gente vai falar do filho dele, de Baltazar, que fez ao contrário, né? E aqui ver o que aconteceu, né? Nabucodonosor, ele foi destituído e voltou mais poderoso quando reconheceu o senhorio de Deus, né? E o rei Baltazar não. Vai falar lá ainda no livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 1. O rei Baltazar deu uma festa para seus 1000 nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho. Excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas deles se servissem para beber. Ou seja, né, fazer um sacrilégio, cometer um sacrilégio com o templo de Deus. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados ao templo de Deus em Jerusalém. O rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam neles, e depois de terem bebido vinho, entoaram louvor aos deuses de ouro e de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Aí lá no versículo 22, já vou pular aqui bastante, depois se você puder ler em sua casa, Daniel capítulo 5, na verdade o capítulo 4, capítulo 5, é interessante ler e a gente entender a diferença de pessoas que têm Deus no caminho, que colocam Deus na frente, e as que não colocam, né? Chamam Daniel também de novo para interpretar as visões depois que o rei teve, né? O rei Baltazar teve uma visão de uma mão humana, uma grande mão humana sobre o palácio, e ele chamou o profeta Daniel também para interpretar essa visão. Então lá no versículo 22 vai dizer o seguinte: Tu, Baltazar, seu filho, também sabias tudo isso e não humilhaste teu coração. Falando, né, como Nabucodonosor humilhou o coração diante de Deus. Tu te ergues contra o Senhor do céu. Trouxeram-te vasos de seu templo, os quais bebeste o vinho. Tu, teus templos, nos quais bebeste o vinho, tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Deste louvor aos deuses de prata e ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Cegos, surdos e impassíveis em lugar de dar glória a Deus, de que depende o teu sopro vital e teu destino. Assim, por ordem sua, essa mão foi enviada e essas palavras foram traçadas. O texto escrito se lê: Nene
Tekel e Pérez. Eis o significado dessas palavras. Menê, Deus contou os anos de teu reinado e nele pôs fim. Tekel, foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas, aos inimigos no caso. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura, colocaram-lhe no pescoço um colar de ouro e publicou-se nele que ocuparia o terceiro lugar no governo do reino. Mas nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Então, Baltazar cometeu um sacrilégio contra o templo, né? O rei Baltazar profanou o templo de Deus, né? A gente vê muito isso, infelizmente, hoje, né, Elton? E perdeu o reinado, seu reinado foi dividido, perdeu tudo e acabou morrendo. E aqui o pior de tudo é que ele não foi nem só a morte física, né? Certamente a morte espiritual também, né? Por ter virado as costas a Deus, né, Elton? Se todos nós conhecêssemos, se todos nós buscássemos assim a palavra de Deus, você que está me ouvindo agora, se a gente todo dia tivesse o costume, como a gente, todos os dias nós acordamos, tomamos o café, almoçamos, jantamos, às vezes um lanchinho, se todos os dias nós tivéssemos o costume de meditar a palavra de Deus, isso também já é um gesto de ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo daria certo. Na sua empresa as coisas dariam certo. Nas suas decisões seriam acertadas. Não vou errar, não. Acontece. Mas em todo, até quando você vai, parece que vai, Deus te salva, te ajuda, te orienta. Nós nos perdemos facilmente, Fernando e Henderson, porque ainda é muito pouco a intimidade com a palavra de Deus. Nós percebemos aí, o rei Nabucodonosor não reconhecia antes a Deus, mas depois passou a reconhecer Deus na sua vida, o seu reinado foi diferente, foi maior do que o primeiro. Esses aí conhecia a Deus, tanto que a palavra fala que você conhecia, sim. No entanto, desprezou Deus e teve o seu fim, né? Isso é uma verdade. Quando Deus não está na nossa vida, essa semana eu estava ouvindo o Papa Francisco falar, ele falou uma coisa bem importante, eu achei muito legal. Ele dizia assim, a oração ela é o oxigênio da alma, né? E se a oração é o oxigênio, a palavra ela é o que? O alimento da alma, né? Do nosso corpo. Quando a gente não ora, quando a gente não tem a palavra de Deus na nossa vida, nós morremos. Nós vamos morrendo e essa morte é espiritual. Por isso que acontece dentro da nossa casa aquelas brigas, você não sabe de onde vem, de repente uma confusão, estava tudo bem, mas estava tudo bem entre nós, a nossa família estava indo tudo bem, mas de repente acabou-se, né? Porque estava faltando Deus ali. E Jesus nos ensina isso, Fernanda e Henderson. Ele fala lá naquela passagem de Mateus, a gente citou várias e várias vezes aqui nesse programa, onde ele começa a contar e falar sobre casa na areia e casa na rocha. A casa na rocha é aquela casa, aquela família estruturada em Deus, que tem a sua firmeza em Deus. A na areia é que não tem Deus como seu centro. Então essa casa que é construída na areia, que o alicerce não consegue firmar em areia, né? Vai cair, vai ruir. No primeiro vento que vem, derruba a casa. Na primeira chuva que vem, derruba a casa. Assim tem sido as nossas famílias. Então, a busca de Deus hoje é muito pouco. Henderson e Fernando, para você também em casa, eu tive uma grande graça, eu já falei desse programa também, de ir em Israel e ver o quanto que eles vivem, né, essa religiosidade. Chega no final de semana, na sexta-feira, ninguém sai na rua, porque é o dia sagrado. É o dia de 6 da tarde às 6 da tarde da sexta até no outro dia 6 horas da tarde do sábado, você não vê ninguém na rua, a rua é deserta, porque é o dia sagrado, é a hora de Deus. E a gente percebe família que não vai na igreja, que não vai à missa, que não vem ao templo. E quando vem buscar a Deus, já foi, não é? Já passou o vento, já derrubou a casa, já destruiu. Então a gente deixa para buscar, não, tá tudo bem, durante tá bom, tá beleza, maravilha. E Deus não, churrasco, festa, forró, boteco, nada de Deus, né? Deus é quando a coisa acaba. Quantas pessoas você encontra na igreja assim? O casamento acabou. Por quê? Por que não buscou a Deus antes? Por que não deixou Deus ser o tempero
tempero da sua vida, da sua família, entendeu? É essas escolhas que nós devemos fazer na nossa vida. E a gente tem problema? Temos problemas. Temos dificuldade igual você. Do mesmo jeitinho, passamos. Mas a vantagem é que quando a gente está em Deus, a gente consegue compreender as coisas como a gente, como marido, né, Fernanda? Fala como esposo. Às vezes tem coisas que eu percebo que eu errei, eu vou lá, tenho a capacidade de reconhecer com a minha esposa que eu errei, e assim vice-versa. Então isso é importante. Deus, ele é como um instrumento na nossa vida, sabe aquele instrumento afinado? Você já ouviu uma música, alguém tocando um instrumento desafinado, como é ruim, né? Sim. Ouvir uma música desafinada, né, Henderson? É horrível. E Deus é assim, Deus traz harmonia, isso é chamado de harmonia. Deus traz harmonia à nossa casa, ao nosso lar. Com certeza. E você falando aí, eu tô lembrando de uma passagem que eu li esses dias à noite em casa, estava meditando. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20, do versículos. Pode começar ali do 22. O povo de Deus, né, estava cantando louvores. Eu estava rezando, né, antes de começar a ler a Bíblia, eu estava rezando, né, e vendo esse ataque que tá contra a família, né? A irmã Lúcia lá em Fátima falou que a batalha final entre Deus e Satanás se daria na família. E assim, tá a olhos vistos que realmente essa batalha ocorre, né? E a gente vê, e a gente que é pai, que tem filho, a gente fica angustiado às vezes, né? Fala, nossa, o que vai ser dessas crianças no futuro, né? O que vai ser dos filhos deles, né? Tamanho, a situação que o mundo tá ficando, né? E a gente vê assim essa briga de poderes, e a gente é tão pequeno, né, humanamente falando, perto desse povo, né? Teve essas eleições aí, essa briga danada, o povo preocupado e não sei o quê. Eu falo, meu Deus, né? O que vai virar, né? Aí eu fui rezando, aí lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né, que eu falei, a gente tem que rezar, gente, colocar Deus na frente de tudo, escolher esse caminho de Deus e rezar até para os inimigos da gente, as pessoas que querem nosso mal, eles mesmos se desentendem entre eles. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 20 de Crônicas, 2 Crônicas. Lá no versículo 22 vai falar o seguinte: no momento que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair uma emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá, né, o povo de Deus. Então, eram 3 inimigos unidos para atacar o povo de Deus. Eles foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação. Isso feito puseram-se a matar uns aos outros. Então os inimigos começaram a se matar. Que o povo de Deus entoava no versículo 20, você pode ver no seguinte, eles falavam que puseram-se a caminho do deserto de Ticunã, escutai, homens de Judá e de Jerusalém, ponde a vossa confiança no Senhor e estarás seguro. Então o povo colocou a confiança em Deus, foi para o deserto sabendo que tinha inimigos mais poderosos, e os 3 inimigos se uniram para destruir Judá. E eles confiaram em Deus. Lá no versículo 24 vai falando, né? Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão. E eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los. Encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. Agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois os despojos eram enormes. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso esse lugar ainda é chamado Beracá. Então, além de Deus ter preservado eles de tantos inimigos, eles terem os inimigos ter se desentendido contra o povo de Deus, ainda eles tiveram os despojos da guerra ainda, né? Essa grande vantagem, essa bênção de Deus, né? Essa proteção. Sim. Né? Eu posso dizer o seguinte, sabe? A palavra de Deus é como se ela gritasse a todo tempo: escolhe a Deus, escolhe a Deus, escolhe a Deus. A gente percebe muito isso. Se você vai ler o Antigo Testamento também, você vai percebendo que o povo de Israel triunfava quando ele colocava Deus em primeiro lugar na vida deles. Então, a nação tinha vitória nas guerras, como agora você está citando essa passagem bíblica. Mas quando o povo renegava a Deus, quando o povo afastava de Deus, os inimigos venciam, né, sobre aquela nação. Porque o povo de Israel significa o povo de Deus, o povo escolhido, né? E você
família, você é escolhida, né? Você é escolhido de Deus. Então, o escolhido de Deus, você precisa andar no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. E sua vida vai ter êxito. As coisas vão dar certo na sua vida. O que está faltando na sua casa é só apenas isso. Deus. Reserve um dia. Reserve de preferência, domingo. Tira um horário, né, para estar na presença de Deus. Aquele ditado popular que todo mundo fala. Não deixa para amanhã, né? O que você pode fazer hoje. Comece a buscar a Deus. Se é só você, esposa, comece a você. Porque é por meio de você que Deus vai transformar o seu casamento, transformar o seu marido. Deus vai dar para você sabedoria para você lidar com esse homem que tem que ser tão difícil, né? Você diz que tem que ser tão difícil. Tá certo, você até, às vezes fala assim, mas eu escolhi mal mesmo, nossa, como é que eu faço agora, eu vou desistir? Não, você já escolheu, já está casado, né? Vocês assumiram um compromisso diante da presença de Deus e agora é pedir Deus para te dar sabedoria para que você contorne essa situação. Nós vivemos uma época em que as pessoas vivem desistindo umas das outras. É como um objeto descartável. E não é assim, né? Se Jesus fosse olhar para a nossa miséria, ou olhar para o nosso pecado, já pensou se ele desistisse de mim, desistisse de você, Fernando Henderson? O que seria de nós, né? Porque nós não éramos dignos de jeito nenhum daquilo que ele passou, né? Aquela dor, aquele sofrimento, mas ele não olhou para os nossos pecados, para nossas falhas, os nossos erros, que pecamos todos os dias. A palavra de Deus diz, olha, o justo peca 7 vezes, o justo, imagine nós, né? Então assim, Deus não desistiu de nós, e você também não deve desistir, você esposo, né? Não desista da sua esposa, olha os seus filhos, olha o que Deus deu para você de presente, não seja, desculpa a expressão, não seja tolo. Cuidado com essas aventuras, sabe? As aventuras que é mais fácil. Sempre assim, ó, o jardim do outro sempre é melhor do que o meu, né? Você acha, e não é. Você vai se frustrar, vai dar com a cara no chão, entendeu? Cuidado com essas propostas, com essa mulher que chega para você te fazendo proposta, talvez até que a sua não tenha, você fala, nossa, ela é até mais carinhosa do que a minha, e não sei o que. Cuidado, isso daí é tudo cilada, é armada de Satanás, armadilha de Satanás, para destruir a sua família, destruir a bênção que Deus tem reservado para você. E você sabe muito bem, vou ser bem sincero, uma vez que você caiu na cilada do pecado, carta aos Romanos já nos orienta, não precisa falar muita coisa, o salário que ela cobra, que o pecado cobra, é a morte, tá? A morte é a morte espiritual, você começa a morrer. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Lembra do Éden? Alguém lembra? Vocês lembram, né? Sim, sim. Lá no Éden estava Adão e Eva maravilhosamente, coisa boa, lindo, passarinho cantando, piu, 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 né? Aquela coisa mais linda do mundo, aí de boa, sossegado, tinha tudo para comer, maravilha, e Satanás aparece. Aí o nosso diretor tá falando que o programa só temos 2 minutos. 2 minutos, tá acabou, mas depois já. A gente fala mais com você. Vem a Jordana aí daqui a pouquinho. Fica atento, cuidado, fique vigilante, que Deus te abençoe, te ilumine. Vamos orar, terminando o nosso programa, pedindo a Deus que abençoe muito você, sua casa, sua família. Senhor meu Deus, derrama sobre cada irmão a vossa bênção, a vossa graça, todos esses irmãos que ficaram conosco neste programa por uma família melhor, derrame a eles a vossa graça, a vossa bênção. Faça a vossa palavra florescer em cada coração. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Henderson. Eu sei que é o apresentador, né, Henderson? Que isso, agora no domingo é você que comanda. Eu tô aqui só para auxiliar, né, aqui na técnica. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a participação de vocês também que nos escuta. Nosso programa não chegou ao fim, tá chegando essa parte aqui da participação do Ailton, do Fernando. Agora tem as meninas do Cristão Saudável, a psicóloga Jordana Ribeiro e a psicóloga Tainá Bento. Ela vem trazer vai falar um pouco sobre diabetes. Você sabe como se tratar da diabetes, principalmente na infância, né, com crianças, como falar um pouco e como tratar a diabetes na infância e durante a vida. Então elas vêm trazer esse tema tão importante para nós.
Muito obrigado, Fernando, também. Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado aí pela oportunidade. Esse tempo de pandemia a gente sofreu um pouco para gravar, uma dificuldade, mas com a graça de Deus a gente está aqui Tá para acabando. evangelizar e levar, né, esse conteúdo de tanta qualidade, de tanta importância, né, para você e para sua família. Daqui a pouquinho eu tô de volta, eu vou jogar agora, eu vou soltar um testemunho de fé aqui do santuário, né, um testemunho de um milagre aqui do santuário. E daqui a pouco a gente volta com a Tainá e com a Jordana Ribeiro. Oi, meu nome é Kênia e eu estou aqui para contar para vocês uma graça que minha mãe recebeu de Maria Santíssima. Há 4 anos atrás, minha mãe recebeu o diagnóstico do mal de Alzheimer. E a gente demora um pouco para perceber quando a pessoa está sofrendo dessa doença. Em decorrência do esquecimento, a gente acredita que seja apenas consequência da idade. E não era, já eram sinais já da doença. Em 1 ano desde o diagnóstico, ela se tornou cadeirante, né? Já não sabia se comunicar normalmente conosco, não sabia dizer o que sentia, né? Foi muito rápida a evolução dela. E quem tem uma pessoa com mal de Alzheimer sabe que são vários problemas de saúde. E nessa época a gente precisou levar ela para fazer uns exames. Chegamos no hospital, a sala de espera estava cheia. Ela sentada na sua cadeira de rodas, eu fiquei atrás dela em pé. Minha irmã, que estava comigo, que fomos nós duas para levá-la, ficou do outro lado do corredor. E ficamos aguardando, né, a chamada da minha mãe para fazer o exame. Minha mãe chora muito. Ela sente muitas dores, principalmente quando a gente senta ela. Ela tem escária, ela tem artrose e ela não sabe explicar pra gente o que ela está sentindo. E ela começou a chorar muito. E eu naquela angústia, naquele desespero, eu me abaixei ao pé do ouvido dela e falei para ela: mãe, não chora. Maria Santíssima está do lado da senhora. No mesmo instante, minha irmã não ouviu, porque eu cochichei o ouvido da minha mãe. Saiu uma moça de uma dessas salas que estavam sendo realizados os exames com a prancheta na mão e naquele momento chamou por Maria Santíssima. Ela deveria ter chamado a próxima pessoa da fila, né, que estaria aguardando para fazer o exame. Eu, sem querer acreditar, na hora, como infelizmente, a gente prefere o caminho da dúvida e pode ser que a nossa mente nos pregue uma peça, eu virei para minha irmã e perguntei para ela: comadre, o que a moça falou? Quem ela chamou? E minha irmã falou: Maria Santíssima. Naquele momento foi só choro. A próxima pessoa que estava na fila aguardando para ser chamada, ela indagou a moça, falou assim: mas eu sou a próxima da fila. E ali naquele momento eu falei para minha irmã, falei: comadre, Maria Santíssima acabou de confirmar que ela está do lado da nossa mãe. O primeiro ano eu chorava muito, né, do diagnóstico da minha mãe. Eu chorava muito pelas consequências da doença, que a gente sabia qual seria a evolução. A partir desse momento que Nossa Senhora confirmou a presença dela do lado da minha mãe, eu tive outra visão. Até então a gente se questionava o porquê que minha mãe estaria passando por aquilo tudo, né? Uma pessoa que sempre foi muito devota de Nossa Senhora, muito católica. Agora ela não está conseguindo falar mais, mas mesmo assim ela assiste a missa o dia todo, ela reza, ela sempre rezou muito. E por que ela estaria passando por tudo aquilo? Eu entendi a partir daquele momento que não era um castigo, é uma bênção. O que Deus está preparando para minha mãe é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Isso nos deu toda a certeza do mundo que, por mais pesada que seja a nossa cruz, Maria, como ela esteve aos pés da cruz de Jesus, ela está do nosso lado, por maior que seja o nosso problema. E isso eu dou testemunho a vocês que é verdade.